Eu gosto de fazer ao vivo. Começamos mais um podcast, A Casa do Mr. Volpe, e o programa A Casa do Mr. Volpe, que apresenta na TV Paradise. Se você perdeu aqui, quinta-feira, às 8 horas da noite, também na TV Paradise e na Rede Paradise, em várias Smart TVs, várias plataformas e no canal 618 da Viva Live TV, que é uma TV a cabo lá dos Estados Unidos, que a gente está lá também. Hoje o programa está recebendo uma pessoa muito bacana, muito legal, um grande amigo meu, e você vai saber sobre as telenovelas. Então, vai saber tudo. Então, o programa Casa do Mr. Volpe, o podcast, apenas está começando. Meu diretor, roda a vinheta. Voltamos, meu querido amigo Mauro Alencar, depois de tanto tempo, né, Mauro? Muito tempo. A gente finalmente. combinando de voltar, vamos, e hoje você está aqui, né, Mauro? Com muito grande gosto. Prazer em muito recebê-lo obrigado aqui. Também, tá? Adorei o ambiente, tudo. Obrigado. Novidades, quais novidades, da última vez que a gente se falou, quais novidades aí que tem? Novidades, bom, primeiro que eu estou desenvolvendo 2 grandes livros, um com o empresário Marcos Montenegro, que é um panorama muito amplo sobre os atores, os personagens, tendo como base a política, a economia, a sociedade. Um projeto dele que ele me convidou para desenvolver. E outro bom livro também, que tem me agradado muito, é a história do nosso pioneiro cenógrafo que modernizou a televisão, Mário Monteiro. Eu faço junto com a Cacá Monteiro, foi casada com ele décadas e décadas e décadas, um casal muito lindo, por sinal, ambos cenógrafos, diretores de arte, carnavalescos, e me abriram as portas também para o carnaval. Olha, que legal. E é muito bacana, né? O próprio Miguel Falabella comentou comigo que era interessante, que eu estava olhando um outro prisma de toda essa indústria, por dentro, porque eu estou dividindo o livro do Mário Monteiro, Cada entrevistado, digamos assim, gera um capítulo. Então, o Boni, o Daniel Filho, o próprio Falabella, o Ricardo Amaral, o Wolf Maia. Ricardo Amaral, exatamente. Mas Amaral. Isso é que é bacana, não é? Ou seja, a construção dessa indústria toda é o que realmente tem me interessado ao longo da vida. Não é? Senão teria sido tudo muito monótono e repetitivo para mim. Que bacana. Você aí, se quiser, compartilha, curta, bota o sininho lá, que aí sempre vai avisar você. Se inscreva no nosso canal do YouTube, A Casa do Mr. Volpe. Quero agradecer também ao Edu da Bela Fatia por esses origamis aqui, que depois eu vou te dar um de presente aí que você... Eu já escolhi. Você já escolheu? Pronto. Então já pode ficar, Vou deixar aqui sobre o livro do Paulo Gracindo e da Suzana Vieira. Isso, Pronto. legal. Hoje o Mauro Alencar trouxe um monte de livro que a gente vai falar um pouco de cada um. É muita coisa, né? Agora, esse aqui é o top, né? Porque é um livro que foi uma encomenda do Senac, lá do Rio de Janeiro. Eu fazia ainda o mestrado na USP. E a Mariana Marinho, que trabalhava no Senac, enfim, me convidou, foi a pessoa que arregimentou tudo isso. E a minha proposta era fazer um livro onde pudesse falar sobre folhetim, radionovela, os temas musicais. Tem um texto do João Araújo, inclusive, não é? Que foi o criador da Som Livre, do Arthur da Távola, o meu grande mestre no Rio de Janeiro, do próprio Lima Duarte. Então, enfim, é um livro que fala sobre a indústria da televisão e foi selecionado para representar as novelas na Feira de Frankfurt. Me levou para a Alemanha, onde eu fiquei 10 dias, me apresentei na feira, inclusive. Então, tornou-se um clássico por esse motivo. E a ideia de ter um título, um subtítulo como Hollywood Panorama, a né? Hollywood brasileira é do Senac. O panorama da telenovela é meu, porque Brasil? Eu queria realmente, quando a pessoa
tivesse contato com a capa, se identificasse de imediato e também prestei uma homenagem ao meu grande mestre Sábato Magaldi, que tem um livro Panorama do Teatro Brasileiro. Né? Eu gosto muito de livros panorâmicos, onde você tem, digamos assim, o desenvolvimento, o desenrolar da história contada. E, gente, esse livro aqui tem cada foto sensacional. Fotos históricas, pois é, né? eu nem acredito que você pensando hoje, não é que é tudo tão complicado de foto. Pois é, né? Dos atores liberaram as fotos. A Elizabeth Savala se encontrou comigo no aeroporto, nunca me esqueço, e falou: se você não colocar uma foto minha no livro, eu te bato. Eles queriam foto. Mas é verdade. Hoje é uma confusão, as pessoas cobram na internet tudo, e não pode isso, não pode aquilo. E naquela época não. As pessoas tinham prazer, não é? O próprio Rubens de Falco, que era muito, complicado nisso. Ele ficou emocionado, olha, eu vi, ele morava na época no Leblon, ele me ligou e falou: olha, eu fiquei emocionado de ver a minha foto no livro. As pessoas tinham esse carinho, entende? Eu não sei. Bacana. Não que hoje não tenha, mas sei lá. Hoje é outra era. Mauro, eu vou mostrar. Essa foto. Muralha, a adoro. Muralha. Eu vi. TV Você acredita que eu tinha 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tinha 6 anos, eu lembro. Eu fui agora no aniversário de Natália Timber. Aí nós nos encontramos, eu relatei para ela a cena em que a Lagoa Serena é invadida pelos índios. E nessa invasão ela abre a janela e leva uma flechada. E ela me contou esse processo todo. Eu lembro dessa cena, te juro por Deus. Como que ela tá, Natália? Tá bem. 97, está ótima. Agora, a gente falando em Natália Timber, essa semana a gente perdeu 2 pessoas maravilhosas. Centenárias, exatamente. Centenárias. Que foi a Laura Cardoso e a Glória Menezes. Eu trabalhei com a Laura Cardoso nos anos 80 na TV Bandeirantes, né? Não conhecia a Glória pessoalmente, mas você conhecia as duas, né, As duas, mais um pouco a Glória em função da minha ligação dos 30 anos que passei na TV Globo. A Laura eu conheci um pouco menos, mas tive um encontro muito agradável no aniversário do Walter Negrão, não é, que foi o autor que lhe deu grandes papéis, e quando a Folha de São Paulo me convidou para fazer um texto sobre a Laura Cardoso, eu abro o texto contando isso, que ela me disse que ela encontrava a personagem inicialmente por meio da voz. Não é claro, uma grande radionovelista, uma radioatriz de novela que ela foi, não é? Dá para se imaginar a importância que tinha a voz para esses atores. Com não certeza. É? Claro, porque tudo era pela voz. Eu ouvi a Rádio São Paulo. As minhas avós eram totalmente fãs da Laura Cardoso, e quando ela migrou para a televisão, ficaram encantadas, porque aquela Laura Cardoso da radionovela começaram a acompanhar também na telenovela, né? Onde ela conseguiu ampliar o seu talento, claro, por tudo que o audiovisual também propicia ao ator. Então, eram atores completos, né? Sim, Glória Menezes, o trabalho que ela fez no cinema, com Antunes Filho também no teatro, meu Deus, Quem mais? É muita coisa, né? É muita coisa, Então, tudo isso junto, tudo isso somado, fez com que o Brasil tivesse um potencial de grandes atores, grandes atrizes, de grandes profissionais, não é, que foram construindo a telenovela. Exatamente. Não é? Porque era o melhor que vinha da rádio, do cinema e do teatro. E eles sabiam fazer ao vivo, né? Ao vivo. Imagina a telenovela ao vivo. Então, hoje acho que não. Não. É impossível. É um outro departamento, é uma outra era, é uma outra história. E eu não misturo as épocas, as coisas, te juro. Eu não misturo. Se eu estou andando de trem, é no trem. Se eu pego o avião, é o avião. Cada veículo, você tem uma sensação e um prazer distinto. Com certeza. O pessoal está entrando aqui no chat. Se você quiser entrar no chat aqui, fazer pergunta para o Mauro, ele está à disposição, hein? Quem entrou aqui foi o Marcelo de Sena. Boa noite, grande Volpe e professor Marcelo Alencar. Mauro. Mauro Alencar.
Mauro Alencar. Também o Henry Sumera. Boa noite. Ai, o livro do Mauro é uma das maiores referências de todos nós pesquisadores de teledramaturgia. Ai, que beleza. Que bom isso, esse rapaz, ele mora no Sul, ele faz um trabalho muito interessante sobre... Ele investiga os arquivos, como estão os arquivos, se a pessoa jogou fora, se o fogo levou, se o furacão... levou tudo embora, e ele vem de Porto Alegre, que ele quer me conhecer, vem aqui em São Paulo e quer conhecer o meu acervo que está no Centro Universitário Belas Artes, que graças a Deus abarcou tudo, não é? Ou quase tudo que eu tinha. Tem uma funcionária que foi da TV Cultura que está organizando tudo, que é Elisa Horta, porque a universidade, que ela é dirigida pela Leila Rabelo e pelo Guilherme Bryan. E eles desenvolvem um curso de pós-graduação em teledramaturgia. Aí tem um bloco de aula que é comigo. Eu gosto, porque eu fico... Sobretudo eu gosto, porque me põe a cabeça em movimento, sim, claro. Sim. E eu fico... E como eu sou jovem, eu fico em contato com mais jovem ainda. Então, eu acho delicioso, porque eles têm 20 anos, 25 anos e não sabem nada. E aí eu consigo transmitir, passar o Paulo Gracindo, o que fez a Suzano, o que fez o Cuoco, o que fez isso, o que fez aquele. E eles gostam, aí no final sorteio o livro. E para minha felicidade, o Guilherme Bryan me convidou, aliás, ele, o reitor, a reitora, enfim, para ter o meu acervo lá dentro, para servir de fonte para outros estudiosos ou jornalistas, enfim, para quem quiser. E já rendeu um livro sobre o Shazam Xerife. Olha, nossa, era maravilhoso isso, eu adorava assistir. O autor é Saulo Adami, é do Paraná. Rendeu um documentário que eu não sei quem também está fazendo. E eu achei bom, porque era um material que eu tenho muito amor, mas eu não aguentava mais ir na minha frente. Porque você imagina, eu já vi tanto isso, que eu quero fazer qualquer outra coisa, menos ver isso. Compreende? Não, eu fico pensando, gente, podia estar na praia, na academia, comendo um acarajé. Mas então, você pega e vê o material na sua frente, né? Não, então, aí é bom porque eles levaram aquilo lá, estão organizando. Sim. E esses jovens me procuram, a imprensa, mas é claro, eu não posso dizer não. Imagina, a Folha me ligou, falou, você faz um texto? Eu estava saindo da academia. Eu ia comer uma coisa, assim, ia no restaurante oriental que eu gosto e tudo mais. Eu falei, gente, eu vou ter que voltar, eu vou ter que ir para casa para fazer o texto sobre a Laura Cardoso. Mas eu ia dizer não. Não, claro que não. Aí eu falei para o editor, eu falei, olha, em nome da Laura, em seu nome... Eu mudei meu esquema para fazer o texto sobre a Laura Cardoso. Eles adoraram. Aí naquele dia, eu fiquei das 14 horas, te juro, Mr. Volpe, até 20 horas falando sobre a Laura e a Glória Menezes. Caramba! Mas eu compreendo que é uma missão minha. Sim, é uma coisa... com certeza. Não é? Eu acho assim, eu acho que um padre... vai falar sobre a Bíblia, o outro vai naquele templo maravilhoso que é do Salomão lá no Brás, um padre da Umbanda vai fazer o despacho deles, as entregas, as coisas, os atabaques, tudo. Cada um tem uma missão, não é? Exatamente. Então, se eu vim com essa missão e as pessoas me pedem coisas, me solicitam, eu tenho que ter boa vontade. Com certeza. Ainda mais com os jovens, não é? Porque eles não conhecem a história, não conhecem. Né? Então, eu fico pensando, bom, a hora que Deus me chamar, que eu vou descansar no Oriente, porque eu adoro o Oriente, por isso. Realmente, minha alma vai lá para o Oriente. Mas a pronto. turma vai estar tudo lá em cima te esperando, hein? Tem um monte de gente lá, viu? Sabe, eu quero assim... Que bom que eu pude deixar isso, escrever biografia. Outra coisa agora também. Por exemplo, eu também vivo assoberbado de livro. O filho da atriz Léa Garcia, o Marcelo Garcia, me pediu para fazer a biografia da mãe da Léa, que também porque eu conheci todo mundo. Sim, falar que eu conhecia é quase que natural, ou mais ou menos, não é? Sim. Tudo mais. E foi maravilhoso, porque agora eles estão fazendo o Instituto da Léa Garcia. Olha que legal. Eu acho isso fantástico, porque é um louvor à raça preta, ao negro, não é? Exatamente. Que felizmente a novela, como produto democrático, ela conseguiu agora colocar em primeiro plano o preto. Porque era muito triste. Eu me lembro, olha, minha primeira mestra foi...
Tá indo bem? Eu tô falando Não, com vai, calma? vai tranquilo. Ou tá muito rápido? Não, vai tranquilo, Tá. fala aí. A minha primeira mestra, Helena Silveira, não é? Foi a grande cronista, primeira. Nós tínhamos dois grandes, assim, eu digo top. A Helena Silveira aqui em São Paulo e o Arthur da Távola no Rio. E a Helena Silveira, então, quando começou a novela O Rebu, ela falou assim, bom, temos no elenco Ruth de Souza fazendo o que ela tem feito ultimamente. O que era? Empregada. Né? Entende? Ou seja, uma atriz do quilate dela, não é uma pessoa histórica do cinema. Então eu tenho achado fabuloso isso. E aí, por meio da Léa Garcia, eu pude desfilar na escola de samba Mocidade Alegre. Olha só. Eu nunca... O Carnaval do Rio eu conheço bastante, porque sempre me convidam, e eu vou nos camarotes, ou da Imperatriz, ou a própria Suzana Companhia na Grande Rio, e coisa e tal. O Boni convida, o Ricardo Amaral convida, ou Cacá Monteiro, e vou assim. De São Paulo, Volpe, eu não conhecia, eu nunca tinha nem ido no Carnaval de São Paulo, nunca. Aqui no EMB, né? Nunca. E aí, quando eu fui, no sábado, ficamos no camarote e a escola ganhou Mocidade Alegre com o samba enredo Malunga Lea, Rapsódia de uma Deusa Negra. Malunga, para quem não sabe, lá na linguagem africana, é reunião. Então, né, Malunga Lea, Lea reunindo as pessoas, não é? E a Rapsódia de uma Deusa Negra. Venceu e nós, aí me pediram para comprar uma calça branca, um sapato branco, a escola deu a camiseta e nós desfilamos. Olha, mas você não queira saber... Eu atravessei ali a passarela do samba, aquele negócio todo. Aquilo é um deslumbre, é um encanto. Eu não queria voltar mais. Eu não queria, te juro por Deus. Já acontece isso quando estou lá no Rio, não é que eu costumo chegar cedo, porque eu gosto muito de cantar o hino nacional brasileiro. Sim. E aí abre o carnaval com um hino e eu vou até o final. E no final, lá no Rio, às vezes me convidam, eu vou na praia, porque eu fico tão assim, fora de tudo, que você não tem, porque é uma coisa extrema. Por isso que é o maior espetáculo da Terra. E é mesmo. E é mesmo. Com certeza. E eu achei maravilhoso aqui, achei muito organizado, uma coisa assim. A gente tem que dizer, uma coisa de primeiríssimo mundo. O carnaval brasileiro, o carnaval no Brasil, não é? Enfim, eu digo, é um espetáculo, o melhor espetáculo, é fora de série, exatamente. É o melhor que tem. Então foi muito bacana. E o livro da Léa, eu estou fazendo por meio das memórias do filho dela, não é? Tem o Igor Kassab, que está colaborando comigo, que ele fez o livro da Ruth de Souza, e eu falei, bom, então já que você está lidando com preto, você colabora comigo aqui. Com e certeza. pronto, e assim vamos seguindo a vida. Que legal. Vou beber isso água aí. agora, que eu já falei Pode muito. beber água aí. Eu quero agradecer aqui a Rose Fênix, apresentadora do programa Saúde, Beleza e Bem-Estar da isso é TV ótimo. Paradise. Ela está aqui curtindo a gente, aqui está curtindo você aí, Saúde, Mauro. beleza e bem-estar é tudo que a gente quer Tudo e que a gente precisa. quer. Obrigado pela presença. Mauro, fala desse livro aqui, mostra para a câmera lá. Aqui, o do Paulo Gracindo, é o Isso. nosso magistral ator. Este livro foi uma coisa muito curiosa, porque ele nasceu de um documentário que o Gracindo Júnior fez sobre o pai, e eu participei do documentário, mas enfim, sendo entrevistado, uma coisa assim mais simples, tudo mais. E a editora Gutenberg, editora Gutenberg? Ela aqui, não, Grupo Gutenberg, Editora Autêntica, eu sempre me confundo, mas enfim, é tudo mineiro, é o mesmo grupo. Resolveu transformar o documentário em livro. E aí legal. O filho me convidou porque eu tinha uma ligação extraordinária com Paulo Gracindo. Eu conheci, você imagina que em 88, eu tínhamos uma tia que morava em Niterói, em São Gonçalo, aliás, e aí eu saí de São Paulo e fui passar uma temporada lá, e fui no Teatro Copacabana para ver o Paulo Gracindo fazer O Preço, do Arthur Miller. Nossa. Aí depois eu vim assistir aqui no Teatro Maria de la Costa, várias vezes, e quando terminou eu falei para ele, agora onde que eu te encontro? Ele falou, procure minha filha Lucila, nas Laranjeiras, me deu o telefone e pronto, e me abriu a família e ficamos amigos. Então você imagina, eu que o vi aos 9 anos, que fiquei encantado com o bicheiro Tucão, de Bandeira 2, não é? Depois ter a amizade do Dias Gomes, depois do Paulo Gracindo e tudo mais. Porque eu era criança, eu achava a coisa de criança muito chata, eu não gostava. Eu gostava de ver o bicheiro Tucão. Legal.
Ó, tem aqui o Mike Nelson Jorge. Mauro, como você acha que os microdramas vão superar as novelas tradicionais? Se isso acontecer, você acredita que o microdrama tem potencial para ser tão importante quanto a novela foi? Olha, pergunta boa, hein? Você vê, hein? Acho que ele deve ter o quê? 20 anos? Não sei, deve ter isso ser, no mar. Eu pergunto a idade para me localizar. É aqueles microdramas que a gente vê aqui na internet, né? Importantíssimo. Veja bem, eu acho que não vai matar, claro, a telenovela, porque acho isso realmente, vamos dizer assim, acho isso impossível, não é? Mas você está abrindo uma janela a mais de trabalho. Com certeza. Entende? Porque o microdrama nada mais é do que a fotonovela dos anos 40 e dos anos 50, não é? Coisas objetivas, coisas rápidas. Eu faço... E tudo isso é muito importante. Então, eu torço muito e vejo que o microdrama também vai se estabelecer cada vez mais, até porque ele é um produto chinês. Não é? Eu adoro tudo que vem da China. Eu tenho roupa, assim, eu procuro comprar tudo que é. E às vezes nem é, e você vai ver a etiqueta e ver que é feito na China. Bom, isso é uma febre, não é? Eu estive na China mais de uma vez, é tudo muito gigante, os estúdios, o consumo. É um país maravilhoso. Eu me senti muito seguro de andar sozinho. Eu ia para os locais, as pessoas me orientavam o trem, o que tinha que fazer, para onde ir. Eu amei a China. Bom, mas quero dizer que quando eu falo que a estrutura é a mesma, por exemplo, a biografia da Suzana, eu fiz questão de colocar fotonovela aqui. Porque todos esses grandes atores fizeram fotonovela. Sim. A Janete Claire escreveu uma série especialmente para o Francisco Cuoco e a Nívia Maria. Olha uma só. série médica de fotonovela. Ou seja, tudo isso se mistura na mídia. É verdade. Não é claro, tivemos a radionovela, a fotonovela. Que era um sucesso era um na sucesso época, né? absoluto. Você ia na banca de jornal para comprar e ver. Eu lembro, loucura, porque né? eu ia com a minha avó na cabeleireira, né? Um pouco também com a minha mãe, mas acho que até mais com a minha avó. E era a revista Grande Hotel, e era Sétimo Céu, e era a revista Ilusão, e era não sei o quê. E as mulheres ficavam com aquele negócio que parecia uma treco coisa, na cabeça uma lá, astronave, uma espaçonave na cabeça cheia de bob, e ficavam lendo a fotonovela. Não é? Exatamente. Então, o que é hoje é o microdrama que a pessoa vê no celular. Então, eu achei bacana a pergunta do rapaz. E nós vamos ter a telenovela eterna, não é? Sim. Que alimenta a televisão, Sim. alimenta o streaming, com maior ou menor número de capítulos. Ora, e você tem a novela vertical, que é o que foi a fotonovela. Sim, com certeza. Eu mesmo assisto essas micronovelas. Eu também, eu tenho uma recebido delícia. umas coisas que eu fico até impactado. Aí acaba no final, lá você quer ver o resto, lá você fica atrás, lá quer ver. É muito legal. Eu gosto bastante também. É muito bem produzida, Mauro. É muito bem produzida. É verdade. Viu? Agora tem até umas americanas também que estão aparecendo aí, né? Coisas de palácio, medieval. Exatamente. Às vezes, claro, eu leio assim críticas da produção, do nível de produção, mas eu penso muito, Volpe, no consumidor, sabe? Porque eu reparo agora mesmo, eu vim para cá de metrô, e aí eu vi que... Outro dia eu estava lá no Rio também. Aí tinha um grupinho com chinelo havaiana, sei lá. E eu comecei a olhar e estavam vendo vendo novela pelo celular. Eu falei, que era uma outra língua. Aí eu falei para ele assim, o que você está assistindo? Que eu comecei a escutar. Ele falou, novela turca. Achei maravilhoso. Olha isso, só. entende? Sabe, uma pessoa do morro que vê novela turca, não é? Eu acho muito bacana isso,
sabe? Eu sempre fui muito democrático, eu acho, Não, tranquilo sim, com tudo isso. claro. Não é, tudo é interessante. Exatamente. É questão de você ter uma consciência histórica e de você olhar sob outros ângulos, que não apenas o seu ângulo, obviamente. Com certeza. Você também teve na Coreia, né, Ah, Mauro? eu adoro. A abertura minha do Oriente, para ser... Tenho que te falar, foi realmente a Coreia. Porque eu estava num evento de telenovela em Lima. E em Lima tem uma comunidade sul-coreana muito forte. É mesmo? E eu não fiz um sabia. trabalho sobre remake. Uma apresentação. E aí estava a embaixada, e a embaixatriz veio me procurar com a equipe dela, que tinham gostado, não é? Porque eu falei sobre outras versões, outras linguagens, tudo isso daí. Eu acho que eu tinha alguma coisa do Cassiano. Prestei até uma homenagem ao Cassiano Gabus Mendes também, nesse evento, que foi quem me convidou, foi uma colombiana que tem uma revista importante lá em Miami, chamada TV Mas. A Amanda Ospina, ela é colombiana e foi morar em Miami, como muitos deles vão morar em Miami. Claro. Eu próprio amo Miami, mas é que estou bem aqui em São Paulo, estou bem no Rio, não tenho por que morar em Miami agora, talvez no futuro. Bom, e aí eles me convidaram para ir para a Coreia. Dali passou um ano e tudo mais. Aí a embaixada entrou em contato comigo, me colocou em contato com o consulado. Aí eu fui para a Coreia várias vezes e me apresentei, inclusive, na Universidade Hankook, onde esteve o Barack Obama. Eu fiquei muito emocionado porque quem me levou lá falou, olha, sabe quem se apresentou aqui também? Barack Obama. Olha só. E eu adoro Barack Obama. Então, foi um momento muito importante e a Coreia começou a se mundializar, vamos dizer assim, por meio da telenovela. E é por isso que eu fui para lá também, não é? Em uma das vezes eu fui a convite do ministro do Esporte, Cultura e Turismo. E ele me falou, você veio aqui porque o nosso objetivo é realmente aproximar o Ocidente do Oriente, não é? E um melhor caminho para isso é a cultura. Então, eu acredito que esses políticos todos, não é? Eles devem olhar para a cultura, para a economia criativa, porque o que fez a glória dos Estados Unidos realmente foi a produção cultural, não é? E ninguém melhor do que o Walt Disney compreendeu isso, entende? Porque, gente, Branca de Neve, Cinderela, aquilo é uma coisa maravilhosa. Nossa, é um clássico, Dumbo, né? Bambi, qual outro que eu vi também? Eu vi Mowgli, ou seja... você tem... Ele conseguiu pegar essas fábulas, não é, que eram tão áridas, contadas Glee. Os irmãos Grimm, o Hans Christian Andersen, já retrabalharam isso, porque são histórias muito cruéis. Não é? Eu recebi, quando estava na Alemanha, um professor que eu me encontrei lá na feira, comentou isso comigo. Não é? Essas histórias que a gente conhece. Não é? Eu recebi quando estava na Alemanha, Pinóquio, Os Três Porquinhos, Bambi, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. São coisas muito cruéis. Muito cruéis. O que o Walt Disney fez foi edulcorar um pouco isso. E quando eu conheci a autora Ed Lima, que escreveu uma série infantil-juvenil muito graciosa chamada A Vaca Voadora, a Ed Lima escreveu inclusive novela, O Todo-Poderoso, na Bandeirantes. Sim. Que eu adorava a novela. Era com o Eduardo Tornaghi. Eu conheci até a irmã dele recentemente, Tornaghi, a Ana Maria lembro. Tornaghi, que é da área de arte, coisa assim. E aí ela me contou uma coisa muito que depois eu me toquei mesmo. Ela falou, olha, quando na selva dá o tiro e morre a mãe do Bambi, aquilo é tão dolorido, só de te contar eu já quero chorar, entende? O que foi que ela fez? O disquinho para ali. Quando a criança vira o lado B, o disquinho, que naquela época tinha, não sei se os seus ouvintes sabem o que é disco, mas enfim, é uma coisa redonda assim de vinil que fica girando, tem sulcos e a agulha vai... que nem o CD, eles vêm assim, eles vêm no Google. Então, quando virava o disquinho, já estava o Bambi crescido, entende? Quer dizer, essa sacação também da Ed Lima, quando foi fazer a coleção da editora Abril,
né, para as crianças. Eu me lembro disso. Eu falei, nossa, que loucura é verdade. Eu me recordo que você escuta aquele tiro e pronto. E quando você vira o disquinho, já é um outro tempo. O Bambi já cresceu. Então, bom, enfim, é isso. Acho que eu te falei. Mauro, Selva de Pedra. Olha, esta novela realmente... Marcou época, né? Quando o saudoso diretor da Globo, Mário Lúcio Vaz, me convidou para adaptar uma novela para romance, eu de imediato escolhi Selva de Pedra. Nunca me esqueço disso, foi 2007. Porque realmente é a novela que industrializa o gênero, é a novela que trouxe, que ampliou a tecnologia, câmeras portáteis chegaram aqui ao Brasil. A abertura foi um trabalho gigantesco da equipe de produção da TV Globo. Eu conheci inclusive o João Rodrigues, que foi quem também produziu a abertura. Não é que ele me contava uma câmera sobre um caminhão que saía da Avenida Chile e pegava o prédio da Petrobras, que era tudo muito recente, a Catedral, ou seja, era um Brasil realmente que se pretendia muito moderno. E foi uma novela avassaladora. Quem teve o privilégio de viver isso... Outro dia eu fui num evento sobre a Janete Claire, na Biblioteca Mário de Andrade, e a neta Renata Dias Gomes comentou, Mauro teve a felicidade de ver tudo isso. Não é de acompanhar tudo. Então eu sou muito é. feliz. Eu acho que nesse ponto, Deus ou o destino, sei lá, foram muito generosos comigo, que me fizeram nascer na época certa. Na época certinha. Certíssimo. Nem um ano a mais, nem um ano a menos. Começou a novela diária em 63, eu tinha 1 ano. Não é? Então, quando a TV Globo, quando a novela começou a disparar, a modernizar, quando começou realmente a virar um produto, eu tinha 8 anos. Quando o Brasil foi tricampeão da Copa no México, com Irmãos Coragem, que isso também foi mostrado em Irmãos Coragem, foi quando eu fiz 8 anos, e aí vem Selva de Pedra, que realmente foi uma apoteose. Né? Você sabe disso. Sim, né? As claro, novelas naquela época, naquela era toda, elas eram extremamente apoteóticas, porque era uma era que permitia isso. As histórias eram consistentes, Mauro. Absolutamente consistentes. É diferente de hoje, que é... Eu não vou falar aqui porque... Sim, ainda que eu noto, por exemplo, essa novela que a Globo produz agora, Quem Ama Cuida, eu tenho gostado muito. Eu acho extremamente bem feita, bem contada, assim como Três Graças também. E essa nova agora da 7 que começou também, Por Você, não é, que evoca até a obra do Manuel Carlos, Por Amor. O que eu já assisti, eu achei muito interessante. Né? Então, eu acho que os autores, eu acho que está voltando a ter uma consciência dessa consistência na trama, na história, porque isso é vital. Com certeza. Não é quando a gente fala do sucesso da fotonovela, da radionovela, da telenovela, a base é o autor. Sim, não é? Com certeza. A base é o autor, não é? A figura principal vai ser o ator, porque a pessoa consome o ator, mas a base toda, quem dá a estrutura é o autor. Então isso tem que ser muito bem cuidado, muito bem tratado. Eu tenho participado de eventos, feito palestras mundo afora. Outro dia eu participei de um grupo de pesquisa também sobre esse assunto. É vital esse cuidado. Porque ultimamente, Mauro, as telenovelas ensinavam a você a roubar, a matar, a passar por cima das pessoas. Não pode. Você entendeu? Não pode. Eu Isso acho que o não é grande legal, trunfo dessas duas novelas, no caso agora Três Graças e Quem Ama Cuida, eram protagonistas extremamente batalhadoras, lutadoras, que isso que fez o sucesso da novela turca. Para você ter uma ideia, eu já fui na Record 5 vezes para falar sobre novela turca. Eu já fui no R7, eu já fui na Record no Rio, na Record aqui em São Paulo, só falta ir no Templo de Salomão. O restante eu fui para falar sobre novela turca, compreende? Ou seja, e quando eu fui convidado para uma palestra na TV Globo, me convidaram primeiro para um tema que eu falei, mas isso é muito batido, aí me convidaram para um outro tema, que era sobre folhetim, melodrama, mas aí o produtor me ligou e falou assim, você pode começar a falar sobre novela turca?
Porque realmente é a novela hoje que impera no mundo. É a novela turca, depois a sul-coreana. O Brasil, infelizmente, perdeu a primazia, né? Por questões que agora nem vem ao caso aqui, porque não cabe, mas também porque os outros países todos, como me dizia o meu saudoso padrinho Jorge Adib, que foi quem criou o merchandising na TV Globo e quem também abriu as portas da área internacional para a TV Globo com a novela Escrava Isaura. Ele sempre me dizia isso: uma hora o mundo vai aprender a fazer novela. E aí, ó? É a mesma coisa, eu faço um paralelo, Mr. Volpe, com o futebol. Você vê como é que... É a mesma coisa. É a mesma coisa. Entende? Exatamente. O Brasil não é mais o país da telenovela. É um país que produz novela. Outra coisa também que contribui para o país também ter perdido um pouco dessa primazia é que as outras empresas, como SBT, Bandeirantes, pararam de fazer novela. Parou, exatamente isso. Eu acho um crime para a economia. Rapaz, isso é um crime para a economia, entende? Porque você imagina, eu tinha 20 anos, 19, enfim, eu fui fazer estágio na TV Cultura, porque eu ia acompanhar o presidente Figueiredo, naquela época, e eu falei, o meu tio era presidente da Caixa Econômica, eu falei, minha mãe ligou para ele e falou, meu tio, o Mauro vai ter que ir lá para Brasília, vai acompanhar o Figueiredo, ele não tem muita vontade, porque ele quer trabalhar com telenovela. Aí meu tio ligou para um coronel, e o coronel me tirou do Exército. E na época a TV Cultura produzia teleromance, teleconto, que a TV Cultura fazia novelas, mensais, sim. Não é? Fez Seu Que Quer, fez Paiol Velho, fez Iaiá Garcia, fez Mary Stuart, faziam coisas brilhantes, entende? Exatamente. Bom, e aí então o meu tio conseguiu um estágio para mim na TV Cultura. Que legal. Não é? Mas eu digo isso por quê? Porque a TV Cultura produzia isso. Depois, aí eu fui na Bandeirantes para conhecer, para ver gravação dos Imigrantes. Nossa, aquele lá foi maravilhoso. Tudo, Época boa. Cavalo Amarelo. Nossa, Dertim Gonçalves. Exatamente, tudo isso daí. Poxa, isso traz um alento, isso gera uma positividade. Não é? Aí veio o Silvio Santos com o SBT, que abriu as portas do México. Eu adorava isso. Eu assisti Os Ricos Também Choram. Adorava. Mas eu não podia falar na faculdade, porque naquela época a gente tinha muito preconceito. Então, se você falasse que você assistiu Os Ricos Também Choram, Nossa você senhora. era posto para fora da sala ou algum professor assim, mais erudito podia poderia te reprovar. A verdade é essa. Eu conto as coisas porque eu vivi tudo isso, não é? E tudo mais. Então, bom, aí depois eu fui fazer estágio também no SBT, porque naquela época eu trabalhava como ator modelo de comercial, porque eu fazia curso de teatro, e fiz um comercial com o Pelé, que ficou uma paixão para mim, porque o Pelé, eu não entendo nada de futebol, mas eu amo o Pelé. Então tudo que era ligado ao Pelé eu gostava. Era um ídolo, né? Tudo. Então eu passei um dia com ele no estúdio e falamos sobre a novela que ele fez, né? Os Estranhos, da Ivani Ribeiro. Nossa, Ivani Ribeiro, o olha só. O Carlos Zara me contou uma vez que o Pelé queria fazer novela e ele falou com a Ivani Ribeiro e falou com Edson Leite, que era diretor da TV Excelsior, e um locutor esportivo. A Ivani falou, pode deixar, vou criar um papel para o Pelé. Vai ser um jornalista que vai se encontrar com seres de outro planeta. Eu tenho lembrança disso. Então passamos um dia todo no estúdio e conversamos, ele me contou os detalhes. Olha que bacana. Esse pendor artístico que ele tinha, a importância que foi e coisa e tal. Foi maravilhoso. E aí nessa época... eu digo isso porque as produtoras iam na escola de teatro, te fotografava e depois a produtora te escolhia para fazer o comercial. Mas eu falei esse assunto por quê? Porque aí eu colaborei com o primeiro autor que realmente regimentou esse conhecimento de telenovela, que foi o Ismael Fernandes, Memória da Telenovela Brasileira. E aí um professor meu da faculdade me indicou para o Ismael. Ele ia fazer a segunda edição do livro Memória e eu já estou lá como um colaborador. Veja só, que legal. Eu comecei tudo muito cedo. 16 anos eu já atravessava São Paulo para fazer o Teatro Escola Macunaíma, na casa onde morou Mário de Andrade. Eu sempre fui muito destemido de pegar a mochila, a mala e ir para a Coreia. Na época que ninguém não tinha intérprete, eu me virava, tudo.
Então, o que acontece, Mr. Volpe? Aí eu fui fazer estágio no SBT, na Vila Guilherme, como ator, e conheci a Miriam Pires. Então Miriam foi muito Pires. maravilhoso tudo isso. E Eu o não SBT gostava. tinha novela na Vila numa Guilherme. época, Não, na Vila Guilherme. mas sempre teve novela. Aí o Silvio Santos me convidou. Aí eu vendi novela para o Silvio Santos. Vendi Os Ossos do Barão, vendi Gaivotas, Ninho da Serpente. Porque eu passei a vender textos para fora, para o Chile, para tudo isso daí. Aí depois, já para os 2000 aqui, o Silvio queria que eu fosse trabalhar lá no SBT. E eu falei, eu não posso porque eu estou na TV Globo. Ele falou, então vem trabalhar em casa. Aí eu fiquei dois meses trabalhando na casa do Silvio Santos, aqui no Morumbi. Olha só. Foi quando a Aídes Abravanel resolveu escrever novela, foi uma experiência riquíssima para mim, obviamente, esse contato com o Silvio Santos. Aí o Otávio Floresbal falou, não pode, e fiquei só na TV Globo. Mas eu conto tudo isso por quê? Porque o Silvio Santos tinha também esse desejo, ele sabia que era importante para o SBT ter dramaturgia. Sim, claro. Não é? Ou seja, ou ela importada, mas tinha que ter uma produção nacional. Tinha que ter. Não é? Até que chegou o Newton Travesso, que foi a época em que eu vendi obra do Jorge Andrade, que começou com Éramos Seis, e pronto. Então, tinha havia uma indústria brasileira de telenovela, de minissérie. Hoje não. Hoje você tem uma fábrica, que é a TV Globo. Não é? Que eu louvo muito, que felizmente produz sistematicamente, organizadamente, senão não sei o que seria desses atores, sinceramente. Não teria emprego, né? Não teria emprego. Porque o que acontece hoje, eu vejo... hoje só tem ela e Record, né? Fazendo, né? E a Record, que eu acho interessante, mas tem uma problemática, que é tudo bíblico. Não é? Também chega uma hora que cansa, gente, pelo amor de Deus. Por mais que a pessoa se encante pela Bíblia, mas leia tudo aquilo toda hora, cansa. Salmo daqui, salmo dali, chega uma hora que cansa. É a mesma coisa que você fazer só novela de época. Novela de época. Não dá. É isso que eu não compreendo. Te juro por Deus. Não é? O Boni outro dia me falou uma coisa que eu achei muito, como sempre, assim, né? Total. Quem faz a televisão não é propriamente o executivo, mas é quem conhece a comunicação, quem conhece a sociedade, quem conhece a história. É isso que alimenta o executivo. Não é que foi a grande sorte do Roberto Marinho ter encontrado um Boni pela frente, o Walter Clark, o Daniel Filho. Só e fera. Pronto. Mas eram pessoas que amavam aquilo e tinham era um publicitário. O Boni me falou isso, era um grupo de publicitários que estava ali. Então a gente tinha essa visão do consumidor também. Isso é muito importante. Você sabe disso? Isso é fundamental. Com certeza. Não é? Então, eu lamento muito que essas empresas fiquem tão paradas, empresas boas, com bons estúdios, e elas não conseguem se organizar em termos de produção. Porque muita gente me procura, não é? Alunos lá da Universidade de Belas Artes, de outros locais também, que são jovens roteiristas, jovens atores, que eu vejo que têm talento. Mas eu digo, olha... Mas tem que ter um campo para a pessoa produzir. Se fosse outras décadas, seria mais fácil, porque tinha SBT, tinha Bandeirantes, tinha aquilo. Hoje não tem. Hoje não tem. Aqui em São Paulo, principalmente, não tem. Não, mas mesmo no Rio de Janeiro... Também não tem, Não né? tem, não é? E o streaming é muito lento, né? Está engatinhando ainda. Então, eu acredito não, tenho certeza que... tomara que esses executivos realmente se mobilizem, porque você veja bem o que rende uma boa produção de telenovela ou qualquer série de ficção, não é? Isso abre caminhos e impulsiona a economia criativa. Com certeza. Tem bastante participação aqui. A Kátia, Mauro Alencar é um chat GPT humano de novelas. Que graça. Ela também tá... a Kátia também está falando. Eu... e Vera Borges, amigas desde os anos 80, lembramos de sua magnífica trajetória. Poxa, que beleza. Mas amigas desde os anos 70, na verdade. 70. Foi a época do Agostiniano. Nossa. Exatamente, O Mike aqui está falando, Mauro, o Brasil não é mais o país da novela. Por quê? Desprendeu a fazer com a morte de tantos veteranos, ou porque os outros países saíram na frente? Aí foi o que eu já expliquei aqui antes. Realmente, é uma conjuntura toda.
não é? O Brasil tinha muito mais presença, porque também 2, 3, 4 empresas produziam novela. Sim, na época tinha aquele a Globo, a Bandeirantes Tupi, chegou a fazer Bandeirantes. minisséries importantes, por exemplo, Chapadão do Bugre, que é do romance do Mário Palmério, sabe? Então, tudo isso traz um arejar para a área. Com certeza. Não é? E abre caminhos de linguagem. Olha, você sabe por que a Globo fez Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles? Porque a Bandeirantes começou a incomodar com a novela Os Imigrantes. Imigrantes foi um grande sucesso, né? Exatamente por isso. Aí vem Ciranda de Pedra, que vinha aquela chamada A Segunda Guerra terminou, isso, aquilo. Claro. Porque uma coisa vai impulsionando a outra, uma coisa vai inspirando a outra. E o Imigrante, eu participei da primeira fase da terceira fase do Imigrantes, né? Era maravilhoso, era um elenco assim imenso, muitas pessoas bacanas, fiz amizade com muita gente, eu imagino. Amigos. Você sabe que dos Imigrantes, o projeto, enfim, a novela, né, é do Benedito Rui Barbosa, mas depois da quebra da Bolsa de Nova York para frente, quem passou a escrever foi a Renata Palottini e o Wilson Aguiar Filho, inclusive a última fase. Sim. E a Renata foi minha orientadora no mestrado. Olha só que legal. Era uma época boa, Bandeirantes dos anos 80. Muito. Eu trabalhei em Cavalo Amarelo com a Dercy Gonçalves. Adorava essa novela. Olha, foi o melhor trabalho de Dercy Gonçalves. Cavalo Amarelo foi uma coisa espetacular. Eu pegava, às vezes acabava a gravação, aí a Dercy falava, quer carona, menino? Era menino. Quer carona? Vambora! Falava aqueles palavrão lá que eu não vou falar. Mas em telenovela, o papel, a Dulcineia, e a novela era muito interessante. Era muito bacana, era uma época boa. E a gente recorda desses vários medalhões, né, claro, Mauro, que passaram por todas essas novelas, né? A maioria já foi embora, né? A maioria, sim. A maioria já foi embora. Então, são coisas que a gente não esquece nunca mais, né? Eu, pelo menos, não esqueço nunca claro mais. Que não, tá na nossa essência de vida. Pois é. Roque Santeiro, me fala de Roque Santeiro. Pois bem, aí a coleção Grandes Novelas foi que Selva de Pedra foi muito bem. E aí são mini livros, né? São novelas romanceadas. Aí chegou um lote para eu adaptar, que foi Roque Santeiro, Bem Amado, Pecado Capital, Vale Tudo. Eu convidei a Eliana Passi, que é contista, que é jornalista, enfim, para colaborar comigo, né, nessa série toda aí. E porque tinha um mês, cada um, foi uma produção de massa muito, muito interessante até. E o Roque Santeiro é realmente a nossa telenovela que equivale às grandes produções da América Latina. Não é? Asa Branca, para mim, tem muito do cenário latino-americano. Né? A questão da religiosidade, a questão do mito, a questão da construção de um falso mito, esses políticos totalmente egocêntricos, não é? Como era o próprio Odorico. Sim. Odorico do Bem Amado. Não é? Você sabe que quando eu fui no México a primeira vez, na Televisa, um produtor me falou que, olha, quando eu assisti El Bem Amado, eu falei para o meu gerente que o Odorico, ele sintetiza os políticos da América Latina. Olha. Que foi o que eu coloquei aqui na contracapa do livro. Verdade, entende? É verdade. Porque realmente o Odorico é o ser político, não é, mais bem acabado que eu já vi da história da América Latina. Engraçado. E o Paulo Gracindo fez isso. Pois o Dias Gomes, não é, me contava que o Paulo Gracindo, ele ampliava a personagem, não é, o linguajar dele, não é, muito daquilo era criado pelo próprio ator, pelo próprio Paulo Gracindo na hora. Que loucura, da gravação. Olha só. Mas você vê, é uma história que hoje não se tem mais, Mauro. Um tipo de história dessa. Não. Isso foi de uma outra era, foi uma era em que era enfim, é difícil, né, falar sobre o futuro, mas enfim, naquela era, que era a era da terceira revolução industrial que nós vivíamos ainda,
era fundamental nacionalizar o Brasil. Então, foi um período em que era importantíssimo você fazer um mosaico da história do Brasil. Teve um projeto na USP muito interessante, que era o Brasil na TV, a TV no Brasil. Que a USP também foi pioneira nesse estudo todo de teledramaturgia, não é, com grandes professoras. Ainda hoje tem a professora Maria Imacolata, mas tínhamos a Maria Aparecida Bacega, Ana Maria Fadu. Eu fui aluno delas. E a própria Renata Palottini. Então, foi uma época, décadas, né, de 70, 80, 90, em que contar a história do Brasil era essencial, que foi o caminho também da literatura brasileira aberta pelo José de Alencar, não é? Fora o Macedo, o Bernardo Guimarães e assim por diante. Hoje estamos na 4ª Revolução Industrial, então onde tudo ficou diluído, certo? Mas a tônica de hoje é a superação, não é? Porque as pessoas ficaram tão sem chão, tão sem base, não é? Que as aberturas todas, as músicas, eu acho isso muito importante. Por isso que eu volto a falar como foi um acerto do Aguinaldo Silva, agora do Valcir Carrasco, as 2 novelas. São autores da antiga, né? E as equipes que eles escolheram também foram extremamente felizes. Por quê? Porque agora tem a Cláudia Souto, não é? São pessoas que souberam compreender a linguagem deles. Então você tem novelas que realmente dialogam com a necessidade que o público tem. Como naquela época era o Bem Amado, era Os Ossos do Barão, era o Espigão, e assim foi caminhando, não é? Aí veio o Horário das 6 horas, que meu saudoso padrinho Erval Rossano desenvolveu na TV Globo, com adaptação literária, porque também o governo incentivava isso. Teve uma campanha do Ministério da Cultura, não é? Para as empresas e as escolas divulgarem a literatura brasileira. Olha só. Então, tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Nada é... Eu estudei na faculdade uma matéria que eu adorava, que era História das Ideias Sociais. Então, as coisas elas vão se encaixando dentro de uma questão social, uma questão econômica, uma questão filosófica, sexual até. Nada é por acaso. Nada. Não é? E a novela sempre é o retrato do seu tempo e do seu espaço. Já dizia minha saudosa outra mestra, Bárbara Eliodora. Agora, Mauro, quanto tempo falta a produção aí? Eu não vou falar mais saudoso, porque é tanta gente saudosa, minha avó. Tá, quando faltar 5, você me avisa, tá? Rede Manchete de televisão, ela veio e mostrou Pantanal. Era uma beleza. Não, mas antes mostrou Dona Beija. Dona Beija. Que foi um projeto do Erval Rossano, que foi realmente um acontecimento aquilo. Não é? Mais uma vez uma novela adaptada, né? O Wilson Aguiar Filho, que fazia muito bem histórias de época, e eu me recordo que as pessoas passaram a sintonizar a Manchete, porque o Bloch investia nisso. Não é? Ele era uma pessoa... Eu não conheci, mas eu lembro do Erval Rossano me contar muito sobre isso. Ele investia na dramaturgia, ele investia na elegância, nos cenários. Nossa, era maravilhoso. E eu tive... E uma grande atriz também que me contou muito sobre a Manchete, que eu amo, Tônia Carreiro. Tônia Carreiro, né, que fez Cananga do Japão, né, que ficava maravilhada, me recordo ela me dizer isso, que ela ficava maravilhada com aqueles cenários, né, com a Praça 11, com o Grêmio Recreativo, tudo isso. Então, o executivo tendo essa sensibilidade, investindo, até que chegou Pantanal, claro, não é? Que a Globo não aceitou, que veio para cá. Como também a Globo não aceitou os imigrantes, você sabe disso. Eu sei. A mesma coisa. Exatamente. Nosso Pantanal fez um sucesso assim. Então a Manchete tinha a sua linguagem muito, muito particular, não é? Às vezes um pouco calcada digamos assim, na violência urbana, não é? Um pouco também na sexualidade, mais Corpo Santo, que foi por exemplo. Aquela novela Guerra Sem Fim, que acabou nem terminando. Exatamente. Um pouco calcado nisso,
também um pouco pela própria cultura da empresa, de revistas e tudo mais. E claro, depois padeceu de uma desorganização, porque a base da empresa, não é de qualquer empresa, você sabe disso tão bem quanto eu, Sim. é a organização. É muito, muito triste, né? A gente vê a Manchete caindo, a outra, Tupi caindo. Nossa! Exato. Meu Deus do céu. Por isso que eu louvo muito a TV Globo, volto a falar, não é? E gostaria muito que o SBT e a Band se reorganizassem para ter dramaturgia. Sim, com certeza. Não é? Porque uma empresa que não tem dramaturgia, ela fica vazia, porque a vida é feita de histórias, é feita de romance, é feita de amor, não é, Mr. Volpe? Com certeza. Sem isso, não tem movimento de vida. Mauro, pra gente encerrar. Que rápido, não? Que passou. Rápido. O papo, assim, que é uma Olha que eu falei história rápido. da telenovela. Olha que eu falei rápido e você quase não me interrompeu, hein? Não. Você só ia dando os pontos eu assim. gosto de deixar o convidado à vontade. Obrigado. Pra gente encerrar, Mauro, vamos fazer um bate-bola? Eu não gosto muito de bate-bola, mas tudo bem, vamos ver. Tá. Qual o seu maior sonho? Meu maior sonho, que essas empresas produzam telenovela e séries de ficção. Pronto. No momento é isso. Sua música favorita atualmente? A Festa do Interior, com a Gal Costa. Eu amo. O que você não suporta de jeito nenhum? O que eu não suporto de jeito nenhum De jeito nenhum. é falta de afeto, de amor. Se você pudesse definir a si mesmo em uma palavra, qual seria? Amor pela vida. Acho fascinante a história da vida, as coisas todas. Tudo me fascina. Qual a melhor coisa que aconteceu para você essa semana? Essa semana foi... Ai, meu Deus, peraí. Tanta coisa interessante. É legal, né? Quando tem bastante, né? Bastante coisa boa aconteceu nessa semana. Foi a reunião que você teve hoje do livro. Foi um encontro que eu tive com um grupo que misturou chinês e coreano. Olha só. Isso foi muito interessante. Foi na Liberdade, que é um bairro que eu adoro, porque é quando eu me sinto preenchido, não é dessa falta oriental que eu tenho muitas vezes. Legal. É isso daí. Recado final para eles. Recado final. Se quiser deixar contato, alguma coisa, fica à vontade. Viver sempre a história particular e não se perder nisso. Não é? Porque realmente é isso que nos torna felizes na nossa jornada na vida. Legal. Mauro Alencar, muito obrigado pela sua presença aqui no meu podcast e no programa no programa Casa do Mr. Volpe da TV muito Paradise. Agradável a sua casa. Muito obrigado. Está convidado de voltar mais vezes, hein? Voltarei. Porque tem muito mais história para contar, também né? Os participantes, tudo Legal. Muito agradável. Bom, o programa Casa do Mr. Volpe e o podcast A Casa do Mr. Volpe tem o apoio da Bela Fatia, aonde você vai, toma aquele cafezinho gostoso, come um bolinho e você pode também encomendar um bolo para o seu casamento, para o seu aniversário ou para uma reunião gostosa. Cria vida plena e saudável. Faça um tratamento da Criar que você vai sentir a diferença no seu corpo. Restaurante Havaí, a sua casa fora de casa. Vai lá no Restaurante Havaí, procura o Cabelo, você chega lá, ele abre a geladeira, você escolhe uma cerveja trincando, depois senta na mesa e uma gastronomia assim maravilhosa. Lá tem uma porçãozinha de tilápia, tem uma parmejana maravilhosa. O Mauro aqui já tá com fome. Você adora, né? Não, carne eu não como. Não come, não, né? Sou vegetariano. Então, é uma coisa maravilhosa. Então, o Restaurante Havaí fica lá em São Bernardo do Campo, em frente ao Terminal Ferrazópolis. Arena Galeria, onde você vai lá ouvir o melhor do rock and roll. Ó, sábado agora, dia 29, eu vou estar lá, que vai ter um festival de bandas
e lançamento de um CD da Nanda Heavy, estarei por lá. Então, Arena Galeria é facinho de você chegar. É na Galeria do Rock, você entra pela Avenida São João ou pela 24 de Maio, pega o elevador, sobe no quinto andar e entra à direita, você já está dentro da Arena Galeria. Instituto Chama, o nosso diretor, Instituto Chama é onde que a gente está fazendo o nosso podcast aqui. Então, se você quer fazer o seu podcast, tem vontade de fazer o podcast, vem aqui para o Instituto Chama, que você pode fazer o seu podcast aqui. Tem um espaço de palestra. Hoje está acontecendo uma palestra da Mônica aí, a Mônica que faz uma palestra super legal aí para você. Como é que é? Apometria, o diretor está me falando. Então, hoje está tendo uma apometria aqui. Ela faz toda quarta-feira num outro espaço que a gente tem aqui no Instituto Chama. Venha conhecer o Instituto Chama, que vale a pena. Fique, assessoria de imprensa e redes sociais. Procura a Beth lá, que a Beth faz uma assessoria de imprensa muito legal e divulga você muito em redes sociais. E ela também é assessora de imprensa aqui da TV Paradise, do podcast do Mr. Volpe. E se você perdeu aqui, amanhã, 20 horas, na www.tvparadise.com.br, você vê a casa do Mr. Volpe lá. Semana que vem a gente está de volta com mais um podcast e mais um convidado legal contando as histórias muito bacana aqui no podcast, aonde a conversa acontece. Fui. Foi.